Viu? O Papa Leão XIV defendeu a comunhão de joelhos e na mão. Que história é essa? Vamos falar e abordar este tema aqui neste vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo. Se for pra você comentar, você quiser comentar, pode. Mas assiste primeiro pra depois você não falar o que a gente não falou ou não entender o que a gente vai falar aqui, tá bom? E aí os seus comentários sigam essas regrinhas, tá? As regras deste canal. Não esqueça de ativar o seu sininho, se inscrever no canal, né? Se você não é inscrito. E também deixar o seu joinha neste vídeo para que este vídeo ganhe mais pessoas, tá bom? Então, o que aconteceu aí durante esses dias, né? O Papa Leão XIV viveu mais uma tradição da Igreja Católica, que é a posse da cátedra de bispo lá de Roma. Vamos ler aqui o que o Vatican News trouxe para nós. Na Basílica de São João de Latrão, Leão XIV tomou posse da cátedra do bispo de Roma, como prevê a tradição do início do pontificado. O Papa senta-se na cátedra para dar testemunho de Cristo. É símbolo da potestades docendi, do poder de ensinar em obediência à fé. O Papa não é um soberano absoluto, ao contrário. O ministério papal é a garantia da obediência de Cristo à sua palavra. No início de sua homilia, a referência de Leão XIV foi novamente ao Papa Francisco, que com frequência convidava a meditar sobre a dimensão materna da igreja, sobre as características que lhes são próprias, a ternura, a disponibilidade ao sacrifício e a capacidade de escuta que permite não só socorrer, mas muitas vezes prover as necessidades e as expectativas, antes mesmo que sejam manifestadas. Abre aspas para o Papa Leão XIV. Estes são traços que desejamos que cresçam em todo o povo de Deus, e também aqui na nossa grande família diocesana, nos fiéis e nos pastores, a começar por mim. O Santo Padre se inspirou nas leituras da missa para afirmar que todo o desafio no anúncio do evangelho deve ser enfrentado com escuta da voz de Deus e diálogo, que a comunhão se constrói primeiramente, entre aspas, de joelho, na oração e num compromisso contínuo de conversão. Não estamos sós nas escolhas da vida, o Espírito nos sustenta e nos indica o caminho a seguir até nos tornarmos carta de Cristo uns para os outros. E aí, o Papa Leão XIV manifestou o apreço pelo exigente caminho que a Diocese de Roma está percorrendo nestes anos e acolher os seus desafios. Abre aspas para o nosso Papa Leão XIV. Quanto a mim, expresso o desejo e o compromisso de entrar neste vasto canteiro, colocando-me na medida do possível à escuta de todos para aprender, compreender e decidir juntos. Para vós, sou bispo, convosco sou cristão. Como dizia Santo Agostinho, peço que me ajudem a fazê-lo um esforço comum de oração e caridade. E aí ele concluiu, manifestou aí seu carinho por sua nova família diocesana, né, que é a Diocese de Roma, com o desejo de partilhar com ela alegrias e dores, cansaços e esperanças. Também eu lhes ofereço o pouco que tenho e que sou, afirmou citando as palavras do beato João Paulo I na mesma ocasião em 1978. Vamos voltar ali no trechinho em que nós lemos que ele fala dos joelhos. O Santo Padre se inspirou nas leituras da missa para afirmar que todo o desafio no anúncio do evangelho deve ser enfrentado com a escuta da voz de Deus, diálogo. E vamos ao trecho que o pessoal já tá deturpando. Que a comunhão se constrói primeiramente de joelhos, na oração e num compromisso de contínuo de conversão. O que tá acontecendo na internet? Gente, de verdade, as aulas de leitura da minha época da escola fariam muito bem para algumas pessoas da internet. As pessoas estão pegando esse trecho e afirmando que o Papa Leão XIV, e estão pegando essa frase para dizer que o Papa Leão XIV está a favor da comunhão na mão de joelhos, que você não pode comungar mais em pé e na mão. Então, é só de joelhos e na boca, né? Que eu falei joelhos na mão, não, é joelhos e na boca. O que tá acontecendo aí? O pessoal tá pegando o que o Papa Leão XIV disse nesse trecho que tá aí, selecionado, que ele está defendendo a comunhão de joelhos e na boca, que você não pode mais comungar em pé e na mão. Porque isso é um sacrilégio. É aquilo que a gente sempre fala, mas que dentro do Redemption Sacramento, Instrução Geral do Missal Romano, permite que você comungue em pé, também nas mãos, desde que com o devido respeito e reverência. Então vamos aqui pegar a questão de interpretação. O Papa Leão XIV não está se referindo à comunhão, eucaristia, momento da missa. Ele está falando comunhão entre nós irmãos, que se constrói de joelhos. Por quê? Porque de joelhos nós ficamos diante do Cristo, nós reconhecemos ali quem nós somos e nos colocamos diante de Deus, e estar de joelhos também é uma atitude de oração. Então, o que ele está dizendo aqui é o quê?
que nós vamos nos unir, construindo sempre de joelhos, estar diante do Cristo, em oração, num compromisso contínuo de conversão. O que ele está dizendo aqui não é o que nós vivemos na Santa Missa, é o que temos que viver durante toda a nossa vida. Então, o de joelhos é joelho no chão, sabe joelho no chão? Sabe aquela frase? Temos que ficar de joelhos no chão, mas não é de joelhos no chão na missa, porque ele está definindo a comunhão, não. Comunhão também não é só o que a gente vive na missa, comunhão também é o que a gente vive entre os irmãos, num diálogo interreligioso, num diálogo ecumênico, dentro da nossa casa, na nossa paróquia, viver uma comunhão. O que é a comunhão? É a comum união, ou seja, a união entre nós, que somos irmãos em comum, que temos algo em comum, que é o maior de tudo isso, Cristo. Infelizmente, as pessoas começam a pegar, aliás, já tem alguns que estão trazendo até algumas frases aí do Papa Leão XIV, que ou está sendo retirada do contexto, ou não existe. Então, todas as frases que estão ligando ao Papa Leão XIV, tomem cuidado, joguem no Google, porque não é dessa forma, ou nem é dele a frase. Por quê? As pessoas estão querendo dar uma ênfase às suas narrativas, né? Porque eu preciso mostrar que o Papa Leão XIV, ele é tradicional. Com o Papa Francisco, também começaram a fazer inúmeras ilações, mas na época puxavam mais para aquele lado progressista, né? Porque ele precisava ser o símbolo da reforma da Igreja Católica, porque ele ia trazer tudo que o mundo gostaria, e ele não fez nada disso, né? Apesar de algumas pessoas confundirem. Então, o que nós temos que dizer aqui é, Papa Leão XIV não falou nada de comunhão durante a missa, ou seja, comungar, Eucaristia, ele não falou sobre isso. Ele falou do anúncio do evangelho. Como nós devemos viver como cristãos dentro da igreja, fora da igreja, na minha casa, no meu trabalho. Entenderam? Eu falei isso, mas vai ter gente que não vai entender, vai falar que eu tô criando manobras mentais sobre o que o Papa Leão XIV falou. Mas é o que eu falo, a gente fala muito aqui dentro de casa, né? Às vezes a gente vê alguns comentários, tanto no nosso canal ou em alguns outros canais, e a gente fica assim. Aí a gente põe a mão no rosto e fica, não é possível, cara. Não é. Tipo assim, será que a pessoa não ouviu? Ou o que a gente falou, ou que outra pessoa fala, não é possível. Porque tem gente, parece que não ouve, não lê. E aí quando lê, cria um negócio assim na cabeça e sai totalmente fora da realidade. Inclusive, é só uma partilha antes de encerrar o vídeo, existiram pessoas que nós conhecemos que elas deturpavam muitas questões de Gênesis para justificar a questão do terraplanismo, e não tinha nada a ver com o terraplanismo que estava no Gênesis. Entende que quando a gente lê e quer usar na nossa fantasia, na nossa narrativa, se nós não sairmos de nós, não pedirmos a ação do Espírito Santo para ler aquilo que é de Deus, da igreja, e conforme o Espírito Santo de Deus, a gente vai deturpar e vai criar inúmeras ilações. E aí, as pessoas que não têm tanto conhecimento ou que não têm tempo para ler, elas vão ser confundidas. E talvez muitos de nós fomos confundidos durante o pontificado de Francisco, que fizeram a mesma coisa que estão fazendo agora com o Papa Leão XIV. Por isso que aqui a gente sempre fala pra gente tomar cuidado com as informações que a gente tem, com o conteúdo que as pessoas passam, com o tipo de canal, perfil ou blog que as pessoas, que nós estamos consumindo. Então tomemos muito cuidado com isso e que levemos a sério aquilo que o Papa Leão XIV falou e tentemos colocar em prática, não para trazer para nossa narrativa, mas para viver sempre uma vida mais cristã, mais pura possível, de acordo com aquilo que Deus nos quer e traz aí por meio do nosso atual Papa, que é o Papa Leão XIV, certo? E aí, você chegou a ver esse absurdo na internet? Deixa aqui nos comentários, mas lembrando, faça seus comentários seguindo essas regrinhas aqui, tá bom? Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e deixar o meu joinha neste vídeo, porque o joinha tem feito outras pessoas alcançar, conhecerem aqui o canal, tá bom? Então isso tem nos ajudado bastante. Muito obrigado a você que comenta e que curte o nosso canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!